Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nosso programa de hoje debate o Conselho de Comunicação Social, que acaba de ser reativado depois de 6 anos. São 2 os nossos convidados. Ao meu lado, Celso Augusto Schroeder, jornalista, professor da PUC do Rio Grande do Sul e presidente da Federação Nacional de Jornalistas, FENAJ. E em Brasília, Vinícius Lima, jornalista, professor da UNB. A nossa mídia pode ser avaliada folheando os jornais e revistas, ouvindo o rádio, acompanhando a televisão e portais de notícias. Mas também avalia-se a mídia através de estatísticas, quantos títulos, leitores comparados com habitantes, número de emissoras, respectivas audiências. Outra forma de avaliar os meios de comunicação de uma determinada sociedade pode ser feita examinando suas instituições. Nós temos sindicatos profissionais, associações patronais, uma entidade pluralista chamada ABI e estamos conversados. Pensando na necessidade de criar pontos de convergência e instrumentos de debate, os constituintes de 88 imaginaram, no artigo 224, a criação de um Conselho de Comunicação Social, um órgão auxiliar do Congresso Nacional, uma espécie de fórum para ajudar os legisladores a tomar decisões no tocante aos meios de comunicação. A história desse conselho é trágica e joga uma penosa sombra não apenas sobre nossa mídia, como também sobre nosso descaso com o disposto pela Carta Magna. Esta lamentável história, infelizmente, tem apenas um protagonista, o senador José Sarney, que durante 14 anos procrastinou a instalação deste conselho. Aproveitando a presença do senador Rames Tebet na presidência do Senado, no período 2001-2003, alguns senadores do PT e do PSDB, entre eles Arthur Attávola, Eduardo Suplicy, Aloysio Mercadante, conseguiram montar um conselho politicamente equilibrado, tecnicamente competente, responsável, que funcionou de 2003 a 2005, tendo como presidente o jurista pernambucano especializado em comunicação, José Paulo Cavalcante Filho. Terminado o primeiro mandato, o senador Sarney voltou à carga com força total e indicou seu colega imortal da Academia Brasileira de Letras, Arnaldo Nisquier, para a presidência e com a precípua função de acabar com o órgão. Durante 6 anos, o Conselho manteve-se desativado num flagrante desacato à Constituição. Novamente pressionado por diferentes forças políticas, o caprichoso senador Sarney admitiu ressuscitar o único órgão da República voltado para a comunicação social e escolheu todos os seus 13 membros. Nesta edição do Observatório da Imprensa, vamos examinar o novo capítulo desta melancólica novela. Para a nova composição do Conselho de Comunicação Social, foram escolhidos para a presidência o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, e como vice, o jornalista Fernando César Mesquita. Os dois foram indicados pelo presidente do Senado, José Sarney. Ficamos indignados e soltamos uma nota denunciando a forma autoritária, antidemocrática e o desrespeito que o Congresso teve com a Frente Parlamentar, que havia indicado nomes da sociedade civil para integrar o Conselho e, lamentavelmente, sequer foi considerado. Portanto, foi revoltante, nos indignou bastante e nós vamos ter um tratamento na relação com o Conselho de forma a garantir que esse Conselho tenha representatividade e atenda os anseios da sociedade em relação à sua participação numa questão estratégica, como é a questão da comunicação social no país. Entre as atribuições do Conselho estão o debate sobre a propaganda de cigarro e bebida, a programação de rádio e TVs, o estímulo à produção nacional e independente, a propriedade dos meios de comunicação e a renovação de concessões de rádio e TVs, além do marco regulatório da comunicação no país. Temos alguns problemas graves, por exemplo, para não ir muito longe, a televisão por satélite e a regulação da Anatel é absolutamente ilegal.
é uma legislação criada por resolução da Anatel, longe da lei, ao contrário da lei, contra a lei. E sequer aplicaram as regras da televisão a cabo na televisão por satélite. Há casos macroscópicos como esse, vigente uma regra que garante o controle de meio de comunicação para empresas nacionais, a Anatel inventa isso e permite que seja controlada por empresas transnacionais. Para não ir muito longe, esse tipo de problema, penso que chega a hora do Conselho começar a examinar. A escolha de um presidente religioso levantou a discussão sobre os princípios do Estado laico. A indicação do cardeal do Rio de Janeiro, quer dizer, com todo o respeito à figura religiosa dele para os católicos, fere profundamente os princípios do Estado laico, porque a autoridade dele é uma autoridade no âmbito da Igreja Católica, dentro das normas que regem a Igreja Católica, que não são as mesmas normas que regem o Estado. No caso da Igreja Católica, as normas são consideradas como advindas de uma orientação divina. Então, é realmente lamentável, porque é uma interferência nos princípios do Estado laico e indica uma submissão do Estado à religião. Há um termo que tem se usado muito, que é o sequestro do Estado pelas religiões. Eu acho que aí não seria bem o sequestro do Estado, né? Mas é um sequestro da política pública de uma forma bastante indevida. A confissão religiosa, ela deve agir com um espírito de isonomia e com profundo respeito a todas as religiões, inclusive os que não são religiosos. Porque o Brasil não só é um país de todos, mas é um Estado laico. Pelo menos agora eu só vejo isso na teoria. Desde a celebração do Acordo Brasil, Santa Sé quebrou o pacto da República como ela nasceu, de maneira que é com apreensão que eu vejo, e o meu discurso é sempre o da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, do direito de pensar, de decidir, de cultuar, de ter a sua liturgia, e essa liberdade precisa ser para todas as religiões. Nós convidamos para participar desse debate também o presidente escolhido do Conselho de Comunicação, Dom Orani, o arcebispo do Rio de Janeiro, e infelizmente os seus auxiliares disseram que ele estava muito ocupado nesta semana e na próxima, inclusive não teria tempo para dar um depoimento gravado. O ideal seria que ele viesse ao estúdio. Infelizmente, o presidente do Conselho de Comunicação não pode dar atenção a um programa que será o primeiro que vai discutir o Conselho. E essa é a primeira pergunta. Schroeder, chama a atenção, pelo menos chamou a atenção a mim e do Observatório da Imprensa, que a mídia não deu a notícia, né? não registrou, se registrou de uma forma microscópica um fato que é importante, quer dizer, a reativação do único órgão, embora um órgão auxiliar, que trata de comunicação social. Como é que você vê essa... É uma espécie de reiteração, me parece, do problema, né? Ou seja, e que inclusive justifica plenamente a reinstalação do Conselho, né? Ou seja, este Conselho ele é absolutamente necessário para o país, pelas razões já expostas aqui, e o seu silêncio, o silêncio da mídia, principalmente a respeito dele, mostra exatamente o quanto deixa de existir, o quanto é sonegado um debate dos mais importantes na medida em que a mídia, nesses últimos anos, assume uma função determinante sobre a sociedade, que debatê-la ou discutir o sistema, discutir inclusive do ponto de vista constitucional, já que esse conselho está previsto na Constituição brasileira, ficou 11 anos inativo antes de ser reinstalado, só foi instalado porque no bojo de uma negociação da abertura do capital estrangeiro para as empresas de comunicação, que instalado, como disse, com a presidência do José Paulo Cavalcanti, cumpriu o papel exemplar, inclusive com a tua presença, Diniz, no relatório, por exemplo, da concentração da mídia, inaugurou um debate inédito no país, inédito na América Latina, sobre a digitalização, foi o Conselho de Comunicação Social que propiciou isso, ou seja, cumpriu um papel importante naquele momento. Em seguida, na nova instalação desse Conselho, o Conselho
Conselho assume uma dimensão e um formato que já estava sinalizado, mas que tinha sido conseguido evitar isso, que foi absolutamente tomado pela lógica de uma hegemonia dos meios de comunicação. Ou seja, as empresas assumiram o papel das 5 cadeiras destinadas à sociedade civil. E a partir daí nós tivemos um conselho inócuo no primeiro momento e depois desapareceu. Vinícius Lima, eu queria o seu testemunho, porque eu lembro que naquele primeiro mandato que, digamos, é apontado como exemplar, você foi convidado para fazer uma exposição, uma longa exposição e muito interessante sobre concentração de mídia, inclusive o exemplo americano que você trouxe, você e também o Guilherme Canella, na sessão seguinte, ou não sei qual foi a ordem, mas eu queria que você trouxesse o seu testemunho como uma pessoa que foi um especialista que foi convidado a esclarecer o Conselho e, indiretamente, o Congresso Nacional sobre uma questão importante que nunca tinha sido formalmente encarada. Como é que você vê essa sua experiência? O Dines, na verdade, a questão do artigo 224 aí que cria o Conselho, ela foi uma questão dominante durante todo o processo constituinte, né? Você sabe, o Schroeder também sabe, que a proposta original de uma emenda popular, que foi, aliás, subscrita pela FENAGE, era de um órgão regulador, que tinha como referência a FCC americana. Essa proposta, ela foi tão problemática desde a sua apresentação, que lá na subcomissão que tratou disso, cuja relatora era a deputada Cristina Tavares, de quem eu fui assessor na época, ela foi destituída da relatoria, né? Houve uma confusão lá no final e acabou-se... Aí começou a descaracterização da proposta original. O que era para ser um órgão regulador foi se transformando aos poucos neste artigo 224, que criou um conselho como órgão auxiliar. Lá na comissão, onde a questão da comunicação estava sendo tratada, e que o senador Arthur da Távola era o relator, e com quem eu também trabalhei, eu fui para a comissão, este problema foi a principal causa, não foi a única, que fez com que a comissão não tivesse um relatório final. Foi a única comissão do processo constituinte que não teve um relatório final, porque não houve um acordo sobre o Conselho. O artigo 224 ele é resultado, como nós sabemos, de um acordo, de um entendimento que foi feito já na comissão de sistematização. E mesmo assim, eu acho que isso é um ponto importante, mesmo assim, o artigo 224 tem sido boicotado desde que a Constituição foi promulgada, não é? Como você mencionou. Primeiro que, embora regulamentado, né, por uma lei cujo projeto original era do senador Pompeu de Souza, foi do senador Pompeu de Souza, aqui de Brasília, né, houve reações internas no Congresso e no Senado em particular para a sua instalação. Ele só foi instalado em 2002. Depois ele só funcionou, de fato, na gestão do Zé Paulo Cavalcante, como você bem disse, e da qual você foi membro. Foram criadas subcomissões, dentre elas uma que discutiu essa questão que você mencionou e que eu tive a honra de ser convidado para fazer uma exposição junto com outras pessoas. Isso resultou numa publicação que existe, está disponível, creio que o texto está disponível, inclusive, ainda hoje, no site do Senado, lá no Conselho de Comunicação. Mas, na verdade, nós não temos no Brasil o hábito de discutir as questões da comunicação, não é? A mídia não discute a si mesma. Por isso a importância, inclusive, desse programa e do seu trabalho pioneiro nessa área. Mas é uma situação, quando a gente olha, inclusive, o que acontece fora do país, você tem mencionado muito a situação na Inglaterra e o que está acontecendo por lá e a expectativa do relatório Leveson, realmente chega a ser deprimente o que acontece no Brasil. Schroeder, eu queria que você explicasse
para o telespectador, porque o assunto foi surrupiado. O que levou, digamos, o senador Sarney a escolher uma figura respeitável, culta, um especialista em comunicação, mas um arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, né? Afinal, na letra da Constituição e no espírito da Constituição, há uma separação entre igreja e Estado no Brasil, e, de repente, nós temos o presidente do malfadado Conselho de Comunicação um príncipe da igreja, né? E as outras confissões religiosas não estão contempladas no Conselho. Como é que você vê essa questão? Bem, a FENAGE, nós não é de agora, ou seja, nós vemos nesse Conselho uma necessidade, portanto, o defendemos e fazemos isso. Todo mundo. E fizemos isso também dentro do FNDC, que era o Fórum Nacional que nós coordenamos até o ano passado. E fazíamos a defesa no sentido de sentir a necessidade de que tivesse, além daquela composição por lei, que são 4 membros da área do trabalho da comunicação, que é a FENAGE, Viterti e as organizações dos trabalhadores, as 4 membros, que são os membros da área das empresas, empresarial, os 5 membros da sociedade civil. E aí está o problema. Esses 5 membros da sociedade civil foi quem inviabilizou a existência excessiva de empresários nessa área, havia inviabilizado o Conselho anterior. Portanto, nós reivindicávamos que tivesse nesse espaço pessoas e organizações e entidades que tivessem dimensão pública representativa do país. O Dom Orani já fazia parte do Conselho anterior. Eu testemunho a sua idoneidade, o seu espírito republicano, claro, a sua dimensão sintonizada com a comunicação no Brasil. Nós não temos problema nenhum na sua convocação, inclusive, para fazer parte desse Conselho, embora tu tenhas razão, ou seja, isto é um privilégio a um tipo de crença, a um tipo de credo, obviamente grande no país, talvez hegemônico, mas não único, e inclusive contrariando um pouco o espírito, digamos, da nossa Constituição do Estado laico. Mas a sua presença nos parecia razoável e compunha, junto com a presença da OAB, junto com a presença de outras organizações, essa dimensão de representação da sociedade civil. O que nós achávamos melhor, e nós chegamos a dizer isso ao presidente Sarney, e obviamente não fizemos uma disputa, porque nos pareceu que não se propiciou o local para fazer uma disputa, e na verdade a instalação do Conselho para nós era mais relevante do que a presidência naquele momento do Conselho. Nós achávamos que, por exemplo, a OAB seria uma representação com uma dimensão mais digamos, legítima, mais pública, né? Com essa dimensão mais pública. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que independente da presença do Orani lá, o que nós precisamos fazer, e esse me parece ser o compromisso do presidente, é construir uma agenda. Ou seja, nós não podemos mais ficar à mercê da vontade do presidente ou das pressões particulares que incidem sobre o Conselho, inclusive oriundas, muitas vezes, do próprio Congresso. Ou seja, o nosso papel lá, nós não somos um parlamento, o nosso papel lá é apresentar reflexões para o parlamento produzir as suas políticas públicas. Por exemplo, o marco regulatório brasileiro. E, por exemplo, a relação, inclusive essa que o Dom Orani vai ter que administrar, a questão, por exemplo, da presença excessiva das igrejas de todos os credos dentro da comunicação brasileira, né? que constrange, inclusive, um dispositivo legal, que é a questão do proselitismo político-religioso. Mas eu tenho certeza que esses debates, e o presidente vai dar conta disso, é construindo esta agenda. Logo no início, é o que a FENAGE vai se apresentar, ou seja, nós temos uma agenda, inclusive, um déficit do próprio Zé Paulo Cavalcante. Claro. Ou seja, o Zé Paulo Cavalcante, quando ele sai, ele deixa uma agenda política que não foi tratada. Ou seja, essa agenda precisa ser retomada, acrescida da necessária debate sobre, por exemplo, o marco regulatório. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje examina e mergulha na nova fase do Conselho de Comunicação Social. Vinícius Lima, eu queria, a sua opinião, quais são os problemas
que precisavam ser atacados com urgência, porque é uma pauta que está atrasada. A tecnologia está criando novos impasses, e não impasses ideológicos, mas impasses que têm que ser encarados, porque, de repente, nós vamos ter aí um caos, uma ruptura em todo o processo informativo, e a informação é um bem público. Não é? Como é que você vê isso? Odines, se você me permite, eu queria só fazer uma menção, ainda em relação à pergunta que você fez ao Schroeder, não sobre a indicação do presidente do Conselho, mas sobre a indicação dos representantes da sociedade civil. Porque é importante que o telespectador que nos vê saiba que, no ano passado, parlamentares, deputados, se organizaram numa frente dentro do próprio Congresso, na Câmara, liderados pela deputada Luísa Erundina, que é a coordenadora dessa Frente Com, uma frente pela democratização da comunicação. O vice-coordenador é o deputado Emiliano José, da Bahia. E essa frente, além de mais de 200 deputados, ela reúne também mais de uma centena de organizações da sociedade civil. Houve um processo demorado de consulta a essas entidades, com a participação dos deputados da frente, para indicação à presidência do Congresso de nomes que representassem a sociedade civil. Foi enviada uma correspondência ao presidente do Senado, eram 7 nomes, né? O nome do Celso Schroeder era um dos nomes dessa relação como representante da sociedade civil. Ele foi indicado como representante dos jornalistas. Nenhuma questão com relação a isso. Mas dos outros 6 nomes, pelo depoimento da deputada Luísa Erundina, ela não mereceu sequer uma resposta do presidente do Congresso. Então, isso dá um pouco o parâmetro, né, que foi utilizado para a escolha dos representantes da sociedade civil. Quer dizer, uma organização interna dentro do próprio parlamento, com mais de 100 representantes de entidades da sociedade civil, consulta os seus membros e indica 7 nomes, e desses 6 sequer são mencionados. Então, eu acho que o problema, de certa forma, começa por aí. Agora, quanto aos temas, na verdade é difícil até escolher um, porque, como você disse na introdução desse programa, não há debate sobre a questão da mídia. Hoje tem um problema, do meu ponto de vista, absolutamente crítico, que é um marco regulatório abrangente, né, que contemple não só a defasagem da nossa legislação para a área de radiodifusão. O Código Brasileiro de Telecomunicações está fazendo 50 anos agora, dia 27. 50 anos. Se a gente pensar as mudanças tecnológicas que aconteceram nesse período, não só isso, mas também as novas tecnologias que apareceram, há uma necessidade que eu acho que é inquestionável de que se faça uma atualização dessa legislação. Mas a única entrevista que eu já vi de um membro do Conselho, no caso, um membro importante, porque é o vice-presidente eleito, ele deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, em que ele fala que uma das coisas que o Conselho vai fazer é acabar com essa conversa de marco regulatório. Então, os observadores, eu próprio e as pessoas que estão envolvidas nessa questão há décadas, estão apreensivas com relação ao papel desse novo Conselho. Schroeder, isso pegou mal, não é? Quer dizer, na posse do Conselho, que é uma solenidade, não é? O presidente do Conselho, Dom Orani, não se pronuncia. E quem se pronuncia é o vice-presidente, que nunca foi jornalista, que é um funcionário do Senado, grande amigo do senador Sarney, e se pronuncia de uma forma categórica: não vamos tratar de nada com relação à regulação. Ora, o assunto da regulação, ou de autorregulação que seja, está na agenda de todo mundo. Não apenas na Inglaterra, mas em toda parte se fala. Até a NJ está querendo criar querendo estudar uma forma de autorregulação. Vamos então por aí. Agora, o assunto foi
dogmaticamente eliminado. Como é que você vê? Eu vejo, obviamente, também com uma certa preocupação, mas também com uma disposição que isso não se realize. Ou seja, a Federação Nacional dos Jornalistas não vai participar desse conselho numa expectativa de que nós não vamos debater a principal questão dada ao país hoje, que não é uma invenção dos jornalistas, não é uma invenção do movimento social, que foi apontada por unanimidade na Conferência Nacional de Comunicação, inclusive que os empresários participaram. Ou seja, tem a questão de um conselho, por exemplo, nacional, com marco regulatório, está lá, está dado. Ou seja, as empresas brasileiras precisam, para o seu novo modelo de negócio, regulações, como qualquer setor econômico do país, do mundo. Elas sobreviverem enquanto para sobreviverem. Ou seja, então, isso me parece que é uma fala que não tem ressonância dentro do Conselho e, pelo menos, do ponto de vista da Federação Nacional dos Jornalistas e das entidades de trabalhadores que estão lá, e tenho certeza que boa parte da representação da sociedade civil, Vinícius, que embora não sejam os nomes indicados pela frente, me parece que ela tem um equilíbrio bastante melhor do que a situação anterior. E por isso nos levou a fazer a defesa desse Conselho. Imaginando que nós podíamos, por exemplo, ter o Conselho Federal de Psicologia, que contribuiu decisivamente ao longo no outro Conselho, nos dois outros Conselhos, e que ficou fora, inclusive com outras organizações. Mas em que pese isso, acho que a agenda e a pauta desse Conselho não será decisão do presidente ou do vice. Ou seja, nós temos um coletivo lá com 13 membros em igualdade de condições, aonde, eu já posso adiantar, a pauta da FENAGE ela não é uma pauta secreta, é principalmente debater e atribuir à comunicação do Brasil uma dimensão pública que só será dada a partir de um marco regulatório. Pois é. Inclusive, como o Vinícius lembrou, o Código Brasileiro de Telecomunicações, não é? De comunicações. Completou agora, no dia 27, 50 anos. E a tecnologia avançou 1000 anos. Né? Não, nós temos um problema, e o Vinícius sabe disso. A adoção, por exemplo, da TV digital no país, que foi intensamente debatida, ela não passou por esse Conselho. Inclusive, a TV pública, por exemplo, poderia ter passado por esse debate desse Conselho e não passou. Qual é o resultado? Nós temos uma situação, de fato, de convergência tecnológica à revelia da lei. Não tem nenhum tipo de regulação que incide sobre isso, inclusive ameaçando a radiodifusão brasileira e toda a dimensão cultural decorrente disso. Pois é. Vinícius, eu queria que você explicasse um pouquinho ao nosso... Você é professor, aliás, o Schroeder também, mas didaticamente, quais são as ameaças que estão pairando aí, inclusive com relação às ameaças contra as empresas de jornalística, que elas estão sendo ameaçadas clandestinamente, e, de repente, você vai ter o celular dando informações e não estando habilitado, digamos, para isso, não é uma empresa jornalística nem de comunicação. Queria que você explicasse isso. Veja só, Diniz, há um conjunto imenso de questões que precisam de ser reguladas, como o Schroeder também acabou de dizer isso aí, no interesse das próprias empresas. Algumas dessas questões foram reconhecidas publicamente, por exemplo, numa entrevista que a presidenta Dilma deu, se não me engano, antes de tomar posse para a Rede Bandeirantes, né? Que ela falava, por exemplo, de uma questão que preocupa aos empresários hoje, se a regulação que vale, por exemplo, do percentual de capital estrangeiro que pode participar das empresas de radiodifusão e das empresas de mídia impressa, deveria prevalecer também para o espaço da rede mundial de computadores. Esse é um exemplo, tá certo? Agora, há questões que, do ponto de vista do movimento social, das decisões da primeira Conferência Nacional de Comunicação, da plataforma mínima que está disponível aí na internet, que é resultado de uma pauta consensuada entre os movimentos sociais, há várias questões, e muitas delas, ou a maioria delas, na verdade, se refere ainda à regulação de normas que estão no texto constitucional de 88. Nós temos um problema de defasagem em relação a essa área no Brasil, porque o Congresso não regulou o que foi, depois de uma longa disputa, consagrado no texto constitucional. Há, inclusive, uma ação direta, uma ação
por omissão, né, do Congresso Nacional, que tramita no Supremo, pedindo ao Supremo que peça ao Congresso para regular essas questões. Aí vai desde a questão do impedimento de oligopólio e monopólio na área, que passa pela questão da propriedade cruzada, que não é discutida nunca, né? Até o artigo 221 lá, que tem as normas para produção de programação, que dá prioridade à programação regional, cultural, artística. Isso tem um efeito cascata que interfere até na formação profissional, né? Que abre espaço para a produção independente, para o mercado regional de trabalho. Então, há um número imenso de questões, porque, como nós já constatamos aqui, essas questões não têm sido discutidas, não é? E é inexplicável que isso não aconteça. E, por último, eu queria falar um ponto. Eu também sou daqueles que acham que é melhor que o Conselho funcione do que ele não funcione. Agora, isso não impede, que é a posição, creio eu, que a FENAGE tem defendido. Mas isso não impede de que a gente aponte que a forma como o Conselho foi reinstalado não foi a forma como se esperava que ele fosse reinstalado. E a sua composição também não atende à expectativa da grande maioria do movimento social e dos parlamentares que estão envolvidos nessa luta. Schroeder, tem aí uma questão que foi levantada pelo Vinícius, como sempre com muita propriedade, são os artigos da Constituição. Sim. Que ou não foram, estão inteiramente descartados, esquecidos, ou estão sendo desrespeitados. Um deles é a classificação da programação por faixa etária, que é um assunto que está na Constituição. Diversos presidentes da República, inclusive nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, o assunto foi encarado pelo Ministério da Justiça, né, Comissão de Direitos Humanos, que cuidava disso, e não se conseguiu que as emissoras de televisão respeitassem esse artigo da Constituição. Né? Quer dizer, isso interessa não as organizações, interessa ao povo brasileiro. A família, os filhos. Não, isso chegou ao ponto, e a gente precisa compreender isso, de mudar-se o fuso do país. Ou seja, mudou-se um fuso do país para que uma emissora não precisasse mudar a sua programação e, com isso, garantisse a sua grade publicitária. O fuso horário. O fuso horário, né? Ou seja, por quê? Porque teria que se enquadrar dentro das programações. Então, a pressão sobre a questão da adequação de idades, a questão sobre o fumo, da propaganda de cigarro, que está prevista na Constituição, ou seja, não é uma lei complementar, está prevista na Constituição. A questão da propaganda de álcool, né? Ou seja, que vários países já deram conta, países como os Estados Unidos, por exemplo, já deram conta e já adequaram, pelo menos atendendo pressões de uma sociedade que está rejeitando publicamente isso, ou seja, a saúde pública está se encaminhando para isso. No Brasil, há uma enorme resistência, inclusive construindo argumentos que eu acho fantásticos do ponto de vista da articulação conceitual, que, por exemplo, de informação comercial. Né? Ou seja, dando à publicidade, que é vender produtos e angariar lucro com isso, a dimensão de informação, a mesma categoria de informação, de jornalismo, etc. Para quê? Para proteger toda ela naquela grande falácia, no argumento falacioso de que é liberdade de expressão, ou seja, que qualquer coisa que se faça para regular o sistema de comunicação do Brasil bate numa apropriação indébita do conceito de liberdade de expressão, que é um patrimônio público e foi apropriado pelas empresas e, portanto, é interditado qualquer debate sobre isso, sobre a alegação desta suposta intromissão da sociedade, do direito de cada um de nós, de termos uma comunicação que dê conta das nossas aspirações, né, e não das necessidades comerciais dessa ou daquela empresa. Vinícius, você estando aí em Brasília, como é que vai reagir, digamos, o chamado Grupo Erundina, né? Porque ele foi desrespeitado, não é? Que, inclusive, é um grupo de deputados, quer dizer, é o Congresso Nacional, o Conselho de Comunicação é um órgão do Congresso Nacional, não apenas do Senado. Qual é a articulação que está sendo feita? O assunto vai ficar como está? Olha, eu não sei ao certo o que vai acontecer. Com toda certeza, a deputada Luísa Erundina e a própria frente, o FNDC também, divulgaram notas logo depois da escolha, né, pelo Congresso
do novo conselho, repudiando a forma como tudo isso aconteceu. O Congresso está num período complicado de funcionamento por causa das eleições nas cidades, né, nos municípios, etc. e tal, mas penso eu que na primeira reunião, na próxima reunião da frente, a frente vai tomar uma posição em relação a isso. Agora não há nada que possa ser feito, né? O Conselho já foi escolhido, instalado e vai funcionar. O que eu penso que a frente pode fazer é fazer um acompanhamento crítico disso, né? E tentar colaborar no que for possível. Mas não há, do ponto de vista legal, então não há nada que se possa fazer. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Nosso tema hoje é a nova composição do Conselho de Comunicação Social, que há 6 anos estava inativo. Schroeder, eu acho que não tem a ver com comunicação, mas tem a ver com democracia, não é? Essa escolha de oferecer a presidência a um arcebispo da Igreja Católica, tem aí componentes que são muito graves, porque hoje no Brasil a hegemonia católica não é indiscutível, não é? E temos aí uma cisão, não é? Que nos leva a Lutero, que os movimentos evangélicos são muito fortes, não é? As confissões evangélicas, inclusive com grandes interesses na mídia, em comunicação, não é? Como é que o Conselho, sendo presidido por um arcebispo, os evangélicos não têm aparentemente não tem nenhum representante formal, não é? Tem um suplente. Enquanto isso, além de Dom Orani, tem um representante de uma cadeia católica de radiodifusão. Quer dizer, há uma predominância ostensiva, né? Isto, primeiro, é contra o Estado secular. 2, já é uma coisa ostensivamente anti-evangélica. Como é que a gente vai encarar isso? Eu acho que o problema maior é o problema simbólico. Sim, né? sim. Simbolicamente, eu acho um problema. Acho que seria mais adequado, mais cauteloso que nós não tivéssemos assentada a presidência, digamos, na representação de uma fé, né? De uma fé religiosa. Mas, de qualquer maneira, o que me parece que nós temos que enfrentar, e essa é a nossa disposição, e eu acho que o Dona vai ter que dar conta disso, é fazer o debate, não é só porque hegemonicamente uma fé está representada e outras não estão, que já é um problema, e é um problema nessa dimensão que se está tendo. É a presença de uma parte do pensamento na comunicação pública. Por que há um veto, há uma disposição legal que veta o proselitismo religioso e político? Na concepção de que eu não posso utilizar um sistema de comunicação público, portanto, de todos, para fazer prevalecer uma parte do pensamento. Isso se aplica às religiões que usaram muito, e todas as religiões, principalmente dessa linha evangélica pentecostal, que utiliza muito o sistema de comunicação, a Igreja Católica também está usando, mas outras religiões estão fazendo. Isso é tão problemático quanto, por exemplo, e eu tenho defendido que, por exemplo, as centrais sindicais tenham nas suas televisões a possibilidade, já discutimos isso, o Vinícius deve lembrar que, alguns tempos atrás, chegamos à possibilidade da CUT ter uma televisão e tal. Eu tenho dito que sim, nós defendemos esse direito também entendendo que mesmo do ponto de vista sindical, ou seja, do que for o pensamento político, sindical ou religioso, é preciso compreender, para ter direito a uma concessão dessa dimensão, eu preciso ter contido na minha veiculação, na minha grade, o meu contraditório. Pois é.
Essa é a questão. E esse é um problema, porque a religião, ela parte de um pressuposto do dogma e da fé. Então, ela tem uma dificuldade já. Ela é impermeável. Isso. Então, ou seja, esse é o esforço que nós estamos fazendo no país para atribuir a esse sistema esta preceito conceitual, inclusive, de comunicação. Né? Pois é. Vinícius, essa questão que aí a minha discordância, eu não acho simbólica, porque a democracia é simbólica, né? E se a partir do momento em que você começa a quebrar esses símbolos democráticos, o edifício democrático todo ele desaba, não é? Mas tem aí esse problema das concessões de canais de emissoras de radiodifusão. Primeiro, tem aí uma aberração legal e até moral em que deputados, parlamentares, eles são poder concedente e, ao mesmo tempo, eles são concessionários. Além disso, você tem um outro problema, é que muitos desses parlamentares concessionários, que já é uma ilegalidade, também têm emissoras ligadas a confissões religiosas. Quer dizer, é uma dupla ilegitimidade. Como é que você vê essa questão, sobretudo diante de um conselho que, pelo visto, não vai tratar disso? Pois é. Você sabe, Diniz, que o Observatório, algum tempo atrás, financiou uma pesquisa que eu coordenei, né, que exatamente identificou essas questões na rotina do Congresso, né? Nós pesquisamos durante 2 legislaturas e constatamos naquele período pelo menos 5 situações em que parlamentares votaram na renovação das suas próprias concessões. Quer dizer, há uma coincidência do poder concedente e do concessionário, o que é, por óbvio, absurdo, né? Nesse sentido, aliás, há também uma ADI tramitando não sei se é tramitando a palavra, mas que está no Supremo Tribunal Federal, questionando a interpretação da regra do artigo 54 da Constituição, que impede, né, que políticos no exercício do mandato sejam concessionários, né? Eu vejo com muita apreensão o comportamento do Conselho em relação a essa questão e a questão que precisa de ser enfrentada, né, que contradiz, inclusive, a letra, por exemplo, da lei que regula as rádios comunitárias, que foi uma outra pesquisa que também o Observatório da Imprensa financiou e que eu também tive a oportunidade de coordenar, e nós, naquela época, localizamos que, embora o artigo 4º lá da lei que regula as rádios comunitárias proíba explicitamente o proselitismo religioso e político, mais de 50% das associações que são autorizadas a ter rádios comunitárias têm vínculos ou políticos ou religiosos. Então, são situações que precisam de ser enfrentadas, e essa desproporção de representação no Conselho indica que vai ser um tema espinhoso de ser tratado, embora um tema necessário, não só o do chamado coronelismo eletrônico, como esse do proselitismo religioso, né, num canal de serviço público. Schroeder, vocês estão preparados, quer dizer, a FENAGE é representada pelo seu presidente e é conselheiro titular, não é? Vocês estão preparados para levar esse assunto adiante? A nossa esperança são vocês. Bem, eu já fui conselheiro, né? E a minha vice, que também é a conselheira suplente, também já fez parte do conselho. Tenho experiência, portanto, do conselho e num período muito ruim, né? Ou seja, no pior momento onde nós estávamos interditados. Nós éramos sempre 5 votos contra 9 votos, né? Sempre era essa a posição, às vezes com alguma variação. Sim, estamos preparados a partir de uma política que não foi construída por nós. Essa política tem uma origem lá no Daniel Hertz, que foi um dos articuladores, né, o saudoso Daniel, que foi um dos articuladores, junto com vocês, do Conselho, com uma agenda muito definida,
que faz parte dessa agenda que o Vinícius refere, ou seja, que nós ajudamos a formatar esses 20 pontos que nós estamos defendendo junto à sociedade, junto aos parlamentares, para que seja a base de um marco regulatório, que é para atribuir, propiciar que esse conselho cumpra o seu papel. Qual é o papel desse conselho? E ele não é deliberativo, o Vinícius tem razão, porque nós perdemos o debate lá na Constituição. Mas ele pode ter, e teve, como foi o caso daquele primeiro conselho que nós nos referimos, papéis determinantes. Por exemplo, se ele fizer uma reflexão que pavimente um caminho junto ao parlamento brasileiro, desinterditar o debate sobre a questão do marco regulatório, ou pelo menos conseguir fazer mais claro para a sociedade de que nós, obviamente, esses agentes públicos estão lá, esses agentes políticos não estão lá para censurar a comunicação, ao contrário, né? Principalmente, a boa parte deles estão comprometidos historicamente com a liberdade de expressão e com a liberdade no Brasil. Se ele fizer isso, me parece que é uma boa luta. Eu não tenho dúvida das tensões e dos interesses que estão lá. E eu acho, inclusive, que esse conselho está lá na ingênua concepção de alguns de que ele, de alguma maneira, substituiria o conselho deliberativo, esse que nós tiramos na conferência, para aplicar, ou seja, um órgão regulador, a exemplo do FCC, já citado aqui, e há outros órgãos reguladores por todo o mundo. Todo mundo civilizado e democrático tem órgãos reguladores públicos e, portanto, não exclusivamente estatais, que aplicam os seus marcos regulatórios. Ou seja, este conselho não tem esse papel, mas ele deve se articular com um marco regulatório que, no meu entendimento, é urgente que se constitua para a gente garantir a democracia de um ponto de vista para a população da informação, e o outro, a sobrevivência da radiodifusão brasileira, do ponto de vista da cultura, inclusive, né, que está comprometida, como nós já vimos aqui, comprometida com um modelo tecnológico desregulamentado que é avassalador para o sistema. Que favorece rupturas. Ruptura. Vinícius, tem um assunto que a mim me preocupa, e nós já falamos muito sobre isso, é de que o clima é tão dogmático, é tão impermeável, não é? Que até uma argumentação a favor das empresas ele é liminarmente rejeitado, porque aparecem algumas palavras como regulação, e aí a palavra dá erisipela, as pessoas ficam achando que não posso. Quer dizer, é uma atitude tão medieval, fanática, né? Que você não consegue estabelecer no Brasil consensos mínimos, né? Agora, uma sociedade que não consegue sentar para discutir, que certas palavras são proibidas, não podem ser faladas, essa sociedade é uma sociedade que vai ter ruptura em algum momento. Como é que você vê isso? Você é um sociólogo voltado para as questões de ciência política. Como é que você vê isso a médio prazo? Veja só, eu tenho dois colegas da Universidade Federal de Minas Gerais que estão discutindo essa questão, num grupo até que eu faço parte, essa questão da liberdade de imprensa, republicanismo, e eles têm chamado essa questão que você aponta como o impasse do enclausuramento, que significa o seguinte: as correntes e as tendências contrárias a qualquer forma de regulação e que identificam qualquer forma de intervenção do Estado como uma intervenção na liberdade do indivíduo, elas têm uma visão de liberdade e de liberdade de expressão que, paradoxalmente, proíbe e impede a discussão sobre a liberdade de expressão. Então, chamam isso de impasse do enclausuramento, o que me parece bastante apropriado. Agora, eu queria aproveitar uma questão que eu estou me lembrando aqui agora, que queria te pedir licença para mencionar, Dines, é o seguinte: a forma como esse conselho foi escolhido e a forma como ele vier a funcionar vai servir de exemplo para uma disputa que se dá hoje no Brasil para a instalação dos conselhos estaduais de comunicação, muitos deles previstos nas constituições estaduais e aqui na Lei Orgânica do Distrito Federal. A Bahia já instalou um conselho, o Rio Grande do Sul, aliás, com a participação ativa do Celso Schroeder, que está aí ao seu lado, está caminhando a passos largos também para instalar o conselho. E aqui no sábado passado tivemos a surpresa de que o governador aqui do Distrito Federal assumiu um compromisso público de também tomar providências no sentido de regulamentação do artigo aqui, o 261 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
para criar o Conselho de Comunicação Estadual. Então, a forma de funcionamento, o enfrentamento das questões que o Conselho, como órgão auxiliar do Congresso Nacional, for desempenhar, vai servir também de exemplo para os conselhos que, tendo como referência a Constituição, foram criados nas Constituições estaduais. Então, há uma expectativa grande em relação a esse funcionamento. Schroeder, temos pouquíssimo tempo. Eu queria, para fechar, eu queria, digamos, uma reflexão sua. E eu, como telespectador e como cidadão, sobretudo, eu queria que você me desse uma palavra tranquilizadora. Quer dizer, será possível desideologizar, despolitizar, tirar esse caráter dogmático, fanático, eu diria, e as pessoas poderem sentar para discutir interesses comuns nesse país? Eu sou um otimista ontológico, Dini. Se nós imaginarmos e pegarmos vamos dizer, a dificuldade desse debate de 20 anos atrás, onde esse debate certamente estaria dentro de 4 paredes, como acontecia, e a capacidade que nós tivemos de avançar, seja o Conselho, seja esse programa, seja a Confecom, seja o debate, por exemplo, que os estados estão fazendo, tal, eu acho que nós conseguimos avançar, independente dessa posição dogmática e enclausurada e cristalizada das empresas. E essas empresas, inclusive, me parece que se movem, e a prova disso foi a Confecom, com a participação da Bandeirantes e outras tantas empresas, na medida que os seus interesses também começam a ser não representados a partir dessas posições dogmáticas que as expõem no seu modelo de negócio a concorrências, por exemplo, desleais, concorrências absolutamente canibais do seu ponto de vista. Então, a minha expectativa é sim, acho que se nós conseguirmos espaços como esse do Conselho e tantos outros, nós vamos caminhar, com a lentidão de que nós estamos enfrentando forças muito poderosas. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do presidente da FENAGE, Celso Augusto Schroeder, do jornalista e professor da UNB, Vinícius Lima. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia na internet, em nosso site ou nas redes sociais. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.